Glória a Deus. Seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a colheita está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês. Em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer um tema para vocês, no qual tocou muito essa semana ao meu coração. Muitas vezes a gente procura saber dos irmãos o que está acontecendo, o porquê eles têm estado tristes. E pessoas no nosso meio, pessoas que estão ali servindo ao Senhor, pessoas ali que estão dedicando a obra do Pai. Então eu resolvi orar para essas pessoas, para esses irmãos. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. Mas para entendermos um pouco sobre o chamado de Deus para aqueles que servem, para os diáconos, para os obreiros, para os levitas, pastores, nós precisamos entrar na palavra e entender um pouquinho. Então, antes de comentar, eu gostaria de estar lendo para vocês em Atos, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daquelas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, proselito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pai amado, fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Glória a Deus, irmãos. Prestem bem atenção. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério do que? Da palavra do Senhor. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio do que? De fé e do Espírito Santo. Filipe,
Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Esses, tendo orado, lhe impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam. Glória a Deus. A palavra está em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Glória a Deus, meus irmãos. Sabe quando você entra na casa do Senhor e ali está um obreiro, um diácono, te recebendo de uma forma tão alegre, com um sorriso no rosto. E você fica encantado com a recepção que você recebe na igreja. Aquelas pessoas te abraçam, te convidam para entrar na casa do Senhor. E o trabalho delas não terminam ali. Depois elas vão servir o que o pastor ou a autoridade que está ali representada para servir. Uma água. E não para por aí. Eles ficam praticamente o culto todo de pé, servindo, olhando. Se precisar, eles levam água. Eles estão fazendo com alegria enorme no coração. A pergunta é: como essas pessoas ficam tão alegres, sensibilizando naquele momento de estar servindo ao Senhor? Já pararam para pensar que talvez o dia daquele irmão, daquela irmã, foi um dia difícil, um dia cansativo? Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando você está disposto a se entregar para o Senhor, a servir com alegria, com amor, o próprio Espírito Santo, ele vai te renovar, ele vai trazer as palavras necessárias e te encher de amor, de alegria. E quando você chega naquele momento, os seus olhos estão para o Deus Altíssimo. Os seus olhos estão para servir as pessoas com alegria, para honrar aquelas pessoas que estão ali na casa do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os deveres dos bispos, dos diáconos, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não de dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe e ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam-se. Vamos lá, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam-se, forem irrepreensíveis. Isso está no capítulo 1 Timóteo 3, verso 10. O interessante aqui é que a palavra do Senhor está nos mostrando os deveres do diácono, dos obreiros, daqueles que estão servindo ao Senhor. Da mesma sorte, as mulheres sejam o quê? Honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Escrevo essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Olha só, meus irmãos, vamos parar por aí. Porque que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa o quê? Posição e muita confiança na fé. É muito forte. Então, eles têm ali o dever, eles têm que cumprir aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Há um preparo para você estar servindo na casa do Senhor.
Você não pode ir de qualquer jeito à casa do Senhor, servir ao Pai, servir aquelas pessoas de qualquer forma. Primeiro nós temos que autoexaminar, estar em oração horas antes de estar servindo na casa do Senhor, buscando o Pai em oração, em intercessão e principalmente estar com o coração disposto a servir com alegria e com amor. Glória a Deus. Verso 14. Escreva essas coisas esperando vir-se bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus. É muito forte quando nós servimos com alegria e com amor, mas quando chega um momento no qual muitos que estão chegando ali, pessoas que estão indo para a igreja a primeira vez, não conhecem ainda uma igreja cristã. Muitos ali, eles esperam ser recebidos de uma forma especial. Há pessoas que chegam na igreja machucadas, as pessoas que chegam na igreja buscando respostas do Pai, há pessoas que chegam ali desesperadas, talvez tristes por algo. Então a recepção, o trabalho dos diáconos ali é fundamental para que eles sintam em casa, ou seja, na casa do Senhor. E quando a pessoa entra, quando aquele irmão entra na casa do Senhor, aí já não é mais os obreiros, o diácono, é o Pai cuidando daquela pessoa. Olha o conceito da expressão de obreiro, de diácono. Diácono separado por Deus mediante a orientação do Espírito Santo, a sua igreja, para exercer um ministério especial junto aos irmãos carentes, socioeconomicamente ou com necessidades especiais, com o sentido princípio de equacionar seus problemas de acordo com os recursos disponíveis, bem como desempenhar outras atividades relacionadas ao serviço do corpo de Cristo na igreja local, segundo a palavra de Deus e mediante a orientação do pastor da igreja, do responsável pela igreja. A nobreza e recompensa do ofício do obreiro. Olha só o que fala. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Dá-nos a recompensa de um obreiro, porque os que servirem bem como obreiros adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Você, meu irmão, que é obreiro, você que é diácono, tem servido na sua igreja, tem servido na casa do Senhor. Procure apresentar como um obreiro aprovado, cheio de alegria, disposto a estar servindo com humildade, a recepcionar aquelas pessoas com alegria, abraçando, dizendo: seja bem-vindas à casa do Senhor, sinta-se à vontade, a casa é sua. É muito importante a recepção ali daquele local onde estão aquelas pessoas chegando. E a recompensa da posição, a confiança na fé que há em Cristo, ou seja, na medida que você vai servindo, que você vai se dando para o reino, o próprio Deus vivo, Ele vai te enchendo de alegria e cada vez mais daquela vontade de você servir. E o reconhecimento não vem do homem, meus irmãos. Não busque reconhecimento do homem. Não busque reconhecimento daquelas pessoas que estão ali talvez para te mostrar algo. Te coloca naquela posição para que você venha aprender.
Mas você primeiramente precisa buscar reconhecimento do Pai. Você está fazendo primeiro para o Pai e depois para as pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Olha só que interessante as virtudes do obreiro. Cheios do Espírito Santo, boa reputação, cheios de sabedoria, cheios de fé, capacidade de gerenciamento. E o que o obreiro ele não deve ser? Aqui nós estamos mostrando um ponto positivo. O que o obreiro tem que ser mediante ali quando ele está servindo? Mas a pergunta é, o que o obreiro não deve ser? Não de língua nobre, não dado a muito vinho, ou seja, chegar na casa do Senhor embriagado, chegar na casa do Senhor cheirando a bebida, não cobiçoso de torpe ganância, não ser ganancioso, não chega vestido de qualquer forma se na igreja local não tem um uniforme, a identificação, vai com roupas, use sua melhor roupa para o Senhor, use uma blusa, uma calça, seja comportado. Isso tudo mediante aos olhos do Senhor, mas nós também temos que entender que as pessoas que estão chegando ali, as pessoas elas vão reparar. E tudo que você fizer, você está fazendo para o Senhor, você está recebendo. Aquela pessoa que está entrando na casa do Pai. Então sirva sim com alegria, mas também mantenha as vestes limpas, mantenha as vestes passadas, cheiroso. Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor agrada. Isso é honrar o Pai. É honrar aquelas pessoas que estão ali. É honrar o ministério que o Senhor confiou àquele pastor, àquele apóstolo. É honrar a Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. E olha só o que o obreiro deve ser: sério, honrável, que guarda o ministério da fé em pura consciência, provado, experimentado, irrepreensível, isento de mau procedimento. Olha só que forte, isento de mau procedimento. Marido de uma só mulher e que governe bem a sua casa. E há características também de um obreiro, de um diácono, características destacadas para as obreiras agora, para as diáconas. Tem que ser honestas, dignas de respeito, sérias. Quando a gente fala séria, é que tem aquela posição de estar servindo com alegria, com amor, com um sorriso no rosto, mas ao mesmo tempo não fazendo de qualquer jeito, estando séria, estando disposta a ajudar o pastor, ajudar aquelas pessoas, comportada, tem que estar sóbria, literalmente não bebedoras de vinho, sérias no comportamento e no vestuário também. Não é só os homens, as mulheres têm que estarem comportadas, sem decotes, sem roupas apertadas. Isso tudo é importante para o diácono, para a diácona aprender a estar servindo ao Senhor, é essencial. Por que eu estou citando tudo isso? Porque no final eu quero comentar sobre tudo isso que nós estamos falando. Mas é preciso estarmos cientes de tudo, os deveres do diácono perante ao Senhor, perante a casa do Pai e perante também aos irmãos que estão ali. Amém? Elas têm que ser fiéis em tudo. A Deus, ao marido, aos líderes.
Em nome de Jesus, elas têm que ser fiéis. Oh, glória! Olha só, meus irmãos. A maioria dos evangelismos, quando nós fazemos, quando nós buscamos ali do Pai, entender a situação de cada pessoa. Eu vou colocar um evangelismo nas pessoas que estão ali na situação de rua, em praças, nas ruas, debaixo do viaduto. A maioria daquelas pessoas são irmãos em Cristo que desviaram, tiveram uma decepção. A maioria ali conhece a palavra do Senhor, mas se você me perguntar, pastor, se elas conhecem a palavra do Senhor, por que elas estão nessa situação? É triste. Mas eu vou comentar sobre isso também. Mas antes eu quero ler um versículo para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Glória a Deus. Glória a Deus. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei o caminho mais excelente. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu dei a pausa no louvor? No fundo musical? Deus chamou apóstolos, profetas, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Os melhores ministros do ministério, da ajuda, o socorro são pessoas exatamente como você, entretanto com um coração de servo. A capacidade que Deus nos dá, nós precisamos quebrantar o nosso coração e saber qual o chamado que Deus nos chamou para fazer. O que Deus colocou o nosso coração para fazer. Se você servir com um coração humilde, Deus lhe abençoará abundantemente. Se você está servindo com um coração aberto, disposto a servir, Deus ele vai sim te abençoar. Ele vai cobrir a sua vida com o favor dele. E na medida que você vai servindo, automaticamente não só a sua vida vai estar sobre as mãos do Senhor, mas como a sua família também. Eu gosto muito quando Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, meu marido, ele não é cristão ainda. Minha esposa não vai comigo na igreja. Sabe de uma coisa, meus irmãos? A primeira coisa, buscai a Deus sobre todas as coisas. Procure servir, procure apresentar a Deus mediante a todas as coisas. Confie no Senhor. Confie em tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Sirva com alegria. O ministério dos obreiros, olha só, na casa de Deus é apontado por Ele, não por homem.
é revelante, é sobrenatural, como aqueles de apóstolo, profetas, pastor, aqueles que operam milagres. Ou seja, você, diácono, obreiro, vocês não são menores do que um pastor, do que um profeta. Aos olhos do Senhor, cada um tem a sua função, cada um vai servir ao Senhor conforme Ele chamou para servir. Nunca se diminui. Não é porque aquela pessoa, aquele diácono está entregando a água ali, que o serviço que ele está fazendo na casa do Pai é um serviço desvalorizado, é um serviço no qual as pessoas falam, poxa, ele está ali somente para estar entregando o copo. Quando ele vai crescer, quando ele vai avançar, vai ficar a vida toda ali na porta. Eu falo mais, meus irmãos. Eu servi por um tempo como diácono e a alegria estava no meu coração. Alegria e a visão que um diácono, que o obreiro tem, não é somente ali das pessoas de frente, mas é da visão da igreja toda. Ali eles estão prestando atenção nos irmãos que estão assentados, eles estão prestando para ver o que o pastor está querendo, eles estão prestando atenção se tem alguém precisando usar o banheiro, eles estão prestando atenção se a pessoa está passando bem ou não. E quando a pessoa ela está em oração, quando ela está louvando ali, é o diácono, o obreiro que segura. É o diácono, o obreiro que abraça. É ele que acolhe com seus braços, braços de amor. Deus usa essas pessoas para ser, sabe o quê? O canal de bênção para aquelas pessoas que estão ali. Deus está usando o pastor, o apóstolo para ser boca dele, mas Deus usa as mãos do diácono para te abraçar, para te confortar, para trazer uma palavra ao pé do seu ouvido às vezes. O ministério dos obreiros na casa de Deus é apontado por ele e não por homens. Aleluia! Nunca se diminui. Faça com alegria. Receba aqueles irmãos que estão chegando na igreja. Abrace. Convide. Venha louvar conosco. Venha servir a casa do Senhor. O Senhor tem uma palavra para você essa noite. Amamos a sua vida. Glórias a ti, meu Deus. Glórias a ti. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Aqui nós podemos e nós presenciamos o papel do diácono, do obreiro, as funções. Mas hoje eu quero em especial tocar no assunto. Lembra quando eu falei? Lembra quando eu falei que há muitas pessoas, irmãos, ali numa situação de rua, que saíram de casa e elas conhecem a palavra. Ali a gente encontra pastores, levitas, encontramos obreiros que serviram ao Senhor. E por que eles estão nessa situação? Muitas das respostas é que eles tiveram uma decepção no ministério. Mas é culpa do pastor? É culpa do apóstolo? Não. Nós não estamos aqui para culpar ninguém. Nós estamos aqui para mostrar a realidade hoje de muitos irmãos em Cristo que tiveram uma decepção. E eles precisam sim que o Senhor envie servos ali nas suas evangelistas para ministrar a palavra. Você, obreiro, diácono, o abraço que você dá na igreja a um irmão. Há muitos irmãos ali na rua que precisam do seu abraço, precisa do seu ouvido apenas para você ouvir o que eles querem falar. Interessante que às vezes você não precisa falar nada, somente ouvir, ser ouvidos do Pai.
E na medida que aquela pessoa, aquele irmão vai falando, o próprio Espírito Santo vai convencê-la de todas as coisas. E o bom filho retorna à casa do Pai. Então seja um diferencial não só na igreja, mas onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Seja um referencial. O papel do obreiro, do diácono, servindo ali na casa do Senhor, mas é para servir também fora do saleiro. Seja sal na sua casa, seja sal na rua, no seu trabalho. Em outras palavras, seja bênção. A mesma forma que você trata as pessoas ali na igreja. Procure fazer o mesmo tratamento com aquelas pessoas que vão estar ao seu caminho. E muitos irmãos ali, eu estou colocando como exemplo as pessoas em situação de rua, mas há muitas pessoas que também não voltam à casa do Senhor por não ter ou não tiver uma recepção boa. Mas hoje, nessa noite, nessa live, eu quero honrar a vida de vocês, diáconos e obreiros. Agradecer pelo serviço prestado à casa do Senhor. Está na hora de pensarmos e refletirmos também, pastores, apóstolos, responsáveis pela igreja. De honrar aqueles que nos honram todo culto. De honrar os irmãos que nos honram naqueles momentos mais difíceis. Está acontecendo algo, está ali os obreiros, os diáconos, estão ali orando, intercedendo. É hora de honrarmos a vida dos irmãos. E nessa noite eu quero honrar a sua vida. Pastores, honre aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Honre aqueles que estão servindo no ministério. Quando tiver aniversário da igreja, quando tiver alguma data no qual vocês irão festejar algo, procure honrar essas pessoas. Chame o pastor auxiliar ou outro pastor que serve em casa, no ministério, para estar levando a palavra nesse dia, nessa data. Eu não estou dizendo que é errado chamar outras pessoas de outros ministérios a estar ali levando a palavra. Não é errado. Mas pode marcar uma outra data. Agora datas em comemoração da igreja, aniversário da igreja. Chame aquelas pessoas que estão caminhando com você, pastor. Chama aquelas pessoas que têm te honrado, têm honrado ao Senhor, têm honrado os membros, as ovelhas. Chama aquele levita que está ali. Depois prepara uma data para chamar um irmão, um pastor de fora. Mas honre primeiro os que estão dentro da sua casa. Honre. Honre porque eles honram todos os dias. Eles estão servindo ali com alegria, com amor no coração. E eu falo mais, eles são os últimos a saírem, juntamente com a gente que são pastores, levitas. Eles estão ali, enquanto está acabando o culto, eles estão ali na porta, eles estão servindo as pessoas quando elas saem também. Desejando um final de semana abençoado, desejando uma semana abençoada, desejando uma noite, declarando bênção sobre a vida daquelas pessoas. Vamos honrar aqueles irmãos. Vamos honrar, porque a todo momento, em todo culto, eles têm nos honrado. Em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, alegria enorme de estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Alegria enorme e privilégio que o Senhor está concedendo
para estar levando a palavra dele através das mídias. É uma alegria, Senhor. Antes de terminar a live, eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família em nome de Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pelo dia, Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer, meu Deus, meu Pai, pelas bênçãos alcançadas. Agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, de seus familiares. Abençoe, Pai, aos líderes dos ministérios que o Senhor confiou a eles, que eles possam sempre crescer em graça e entendimento da Sagrada Escritura, Pai. Abençoa, meu Deus, os levitas. Abençoe, Pai, os diáconos, os obreiros, e que eles continuem, sim, meu Deus, servindo com alegria e com amor. E nessa noite, Pai, eu quero, Pai, honrar esses homens de Deus, mulheres de Deus, que estão servindo com alegria a casa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, meus irmãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus.